Agora 2h10 no horário de Brasília. Vamos acionar nossa reportagem na capital federal. Ivan Brandão sempre com a gente nesse horário, hoje para falar sobre o pronunciamento de Jorge Messias no Bom Dia Ministro, programa semanal ali do governo federal para trazer falas de autoridades, e o foco não podia ser outro, né, Ivan? INSS. Destrincha pra gente aí essa fala. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Isa, Alexandre, todo mundo aqui ligado no Alta Frequência. Pois é, geralmente o Bom Dia Ministro é um programa institucional, né? A gente já fez tantas participações aqui na Band News FM, com a nossa reportagem em Brasília, em São Paulo, e geralmente é uma coisa mais institucional, assim, eles têm a pauta, né, do governo, ou a pauta do ministério, que eles querem falar sobre, mas obviamente os jornalistas do país inteiro participam. Cada um tem ali o seu olhar local, né? A ideia é justamente essa, né? Fazer com que perguntas do Nordeste falem sobre o Nordeste, sobre aquele ministério, do Sul sobre o Sul e tal. Mas, obviamente, a pauta sempre acaba dando uma desviada para aquilo que está, viralizando ou repercutindo no noticiário, né? E aí é raro a gente ver que esses programas chamem os ministros, os membros do governo, para falar de crises, né? Afinal, a gente está falando de uma crise, obviamente o ministro estava lá para falar da questão da superação da crise, né? De tudo que está sendo feito para devolver o dinheiro dos aposentados, chegar, né, a todos os responsáveis pelos desvios, pelos descontos ilegais aplicados nas folhas de pagamento, e falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu estava ouvindo agora há pouco o destaque do Rafael Procópio, falando sobre esse projeto de lei que pode ter a urgência aprovada agora à tarde na Câmara dos Deputados. É um projeto que é muito simples, é uma linha, o projeto de lei é uma linha, Alexandre, que é acabar com um inciso específico de uma lei federal que permite descontos na folha de pagamento, ou seja, acabar com esses descontos da folha de pagamento. Então, eu não sei se esse debate na Câmara vai muito além, né, porque você precisa de alguma forma ali, não sei, balancear as coisas, né, vamos permitir o desconto, mas só em determinada circunstância. Não sei, o aposentado vai ter que ir lá tirar uma foto, gravar um vídeo selfie dizendo que autoriza, sabe? Não, eu tô aqui meio que dando ideias, mas não é o caso desse projeto específico, que é só acabar com um artigo da lei, um inciso da lei, e proibir os descontos. E isso tem aparentemente um olhar, né, positivo dos deputados, né? Está como primeiro item da pauta hoje para ser aprovada a urgência. A urgência só faz com que ele fique ali sempre no topo da pauta e corte alguns caminhos para ser aprovado. Então ainda não seria a aprovação do projeto, que ainda precisaria ir para o Senado Federal. Mas por que eu estou falando isso? Porque o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse no Bom Dia Ministro hoje que o governo está avaliando se mantém ou não os descontos do INSS por parte dessas entidades. Quer dizer, está nos planos, ou pelo menos sendo discutido dentro do Palácio do Planalto, o fim desses descontos feitos por entidades associativas. E aí, no caso desse projeto tramitando na Câmara, fiquei pensando assim, né, seria uma ótima forma do governo fazer sem ter que fazer, né? Imagino eu que não deve ser algo muito positivo para um governo você acabar com o direito de alguém que tem ali de se associar a alguma dessas associações ou sindicatos que sejam legais, que estejam dentro da legalidade, por qualquer motivo que seja, né? Você não vai estar proibindo esse aposentado de se associar a uma dessas entidades. Então seria ali uma forma de fazer, bom, a gente fez, mas não foi a gente que fez, né? Quem fez foi a Câmara. Só que dentro do próprio governo, essa ideia aí já enfrenta algumas resistências, né? O próprio ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, falou que não vê motivos para acabar com esse mecanismo, né, dos descontos em folha, e que o problema, na visão dele, não é o desconto, mas a forma que o desconto é feito. Então seria algo mais voltado ali para as entidades associativas, mas do ministro Jorge Messias tiramos apenas isso, né, de que o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados é algo que é discutido internamente no governo também, e que pelo menos 6 servidores realmente estavam envolvidos nesse esquema aí, todos eles estão afastados, né, podendo ser exonerados também, são alvos de fiscalização interna, né, de processos administrativos. E hoje tivemos mais uma fase ali da operação sem desconto, né, a gente trouxe a notícia aqui na Band News FM,
de bens sendo apreendidos, carros de luxo, né, daquele careca do INSS lá, após uma denúncia da senadora Damares. O roteirista do Brasil é assim, né, Alexandre? Hoje estavam falando que se o que acontece no Brasil fosse de fato uma série, o pessoal ia cansar, do tanto que é forçado, sabe? Do tanto que as histórias são forçadas, mas não é não. É vida real e foi isso que aconteceu nesta terça-feira. Cancela na segunda temporada, né? Não renova o contrato, não. E o Ivan Brandão... Tá tipo Lost, né? O nome já é bem sugestivo. Ô Ivan, a gente preparou aqui uma surpresinha pra você, que a gente ficou pensando, 20 anos da Band News FM... O Alta Frequência é um programa tão legal e tão característico da rádio. E o Ivan, que hoje é nosso quarto elemento, quando a Larissa Alves está aqui, já foi apresentador do Alta Frequência. Foi o seu primeiro jornal... Mais de 19. Foi o seu primeiro jornal depois da madrugada, né? Do seu período de madrugada, né? É isso aí, passei um tempinho ali fazendo os breaks do Jornal da Band, né, Alexandre? Uhum. Ali perto do É da Coisa também, e depois, mas o meu primeiro jornal foi o Alta, com a Débora, acho que isso foi maio de 19. Você tá bem de memória, porque eu e a Lê, a gente separou pra você o seu último Alta, a sua despedida. E foi o primeiro Alta em 2019 que a gente teve transmissão com imagem. A gente tinha transmissão aqui na rádio com imagem já há algum tempo, mas de alguns jornais. O Alta, nesse dia, teve transmissão de imagem. Não foi porque era só despedida, Ivan, é porque o noticiário pedia. Mas a gente separou esse trechinho pra você e também pros nossos ouvintes acompanharem. Hoje, 8 de novembro de 2019. Ótima tarde para você, ouvinte da Band News FM. Eu, Débora Alfano, te faço companhia ao longo das próximas horas, atualizando as principais notícias do Brasil e do mundo. Já acionando nossa reportagem também em Curitiba. Antes, dou as boas-vindas aqui pro retorno dele, Ivan Brandão, meu colega, meu parceiro de Band News em alta frequência. Seja muito bem-vindo de volta. Voltou bem na sexta-feira. Bem na sexta-feira? Aconteceu alguma coisa? Muitas. Não sei, muitas, né? E muitas ainda vão acontecer. Pois é, Débora Alfano, estou de volta e por pouco tempo, já me despedindo do Alta Frequência nesta sexta-feira, dia 8 de novembro. Dou minha boa tarde para você, meu boa tarde para os ouvintes do Alta Frequência. E que por quê? Senão você vai deixar os ouvintes preocupados. Ah, não. A partir de segunda-feira eu vou entrar no ar bem cedinho aqui. 5 horas da manhã, junto com o Coutinho. Bom, cortei no meio da Débora, mas é porque ela já tá aqui. Até a voz é diferente. Nossa, eu ia falar isso, Ivan. Nossas vozes mudaram, não? Como a gente mudou nesse período. Eu invadi o estúdio aqui, porque nem eu lembrava desse momento que eles resgataram. E o Ivan dando tchau pra entrar às 5 da manhã. Na época, André Coutinho apresentava esse horário. Então... A gente repassou aí em um minutinho por vários anos da Band News FM. Né? Formações. E daqui a pouco a gente fala com o André Coutinho também, direto dos Estados Unidos, vai participar aqui do Band News em alta frequência. Nesse dia especial, voz bem diferente, hein, Ivan? Foi a liberdade do Lula, né? Que tava na cadeia, foi essa cobertura aí. A voz muito diferente. A Débora não mudou nada, não. Ela mudou que tá... também. Os ouvintes falaram que você não mudou, não, Débora. Débora é igualzinha, escreveu a Carla Medeiros. É que a Débora ela tem uma formação ali focada na locução. Então ela não envelhece na voz, não. A Débora é profissional. A Débora gente tá só brincando aqui. Ô, Ivan, não, todos nós somos. Até o estúdio era diferente, hein? Era a composição da mesa. Era numa nave gigantesca, né? Mas foi um prazer apresentar com você, Ivan Brandão. Foi muito legal, bons tempos. Volta! Não, foi demais. Volta. É isso aí, poxa, gente, obrigado. Todo mundo hoje contando as histórias, né, desde de manhãzinha aqui na rádio dos 20 anos da Band News FM, eu ficando ali, ó, entalado, que eu não me queria contar as minhas, mas é isso, há 13 anos desses 20 aí, o Alexandre já me aguentou muito, né, aí em São Paulo, aqui em Brasília. Rapaz. Se o Codec falasse, né, Alexandre? Mas poucas pessoas têm essa história sua de começar em uma praça da Band News FM, vir para São Paulo e voltar para a equipe de lá. Eu lembro do Ângelos Fire, da nossa equipe de Curitiba, mas não lembro de mais ninguém que tenha feito exatamente essa trajetória que o Ivan Brandão fez. Começou de volta em Brasília há pouquíssimo tempo e esteve muito tempo na nossa companhia aqui em São Paulo. É isso aí. Obrigado, viu, gente? Boa memória, boa lembrança, inclusive, porque eu tinha cabelo, Débora Alfano, em 2019. Entra na nossa live, youtube.com/bandnewsfm. Ivan Brandão com cabelo? Temos essa imagem. Preferimos o Ivan hoje em dia, ó. Estão chegando mensagens aqui dos seus ouvintes do seu fã-clube. É a mãe do Ivan, Dona Marta? Cadê? Minha mãe tá há mais tempo na rádio do que muita gente aqui, hein? Do que eu, do que a Débora. Minha mãe tá desde antes.
a maior ombudsman da Rádio Band News FM. Beijo, Ivan. E ao longo da semana a gente vai lembrando outros Tchau, momentos aqui do Band News em alta frequência, outras formações e outros momentos do Ivan também aqui na nossa companhia. Agora 2h20.